Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo onde eu te ajudo a ganhar mais dando vida aos seus bolos. Eu sou o Fábio de Castro e o tema de hoje é: eu preciso entender de elétrica para montar esses bolos que movimentam, Fábio? Me responde isso, eu quero entender e saber se eu preciso ou não saber de elétrica para fazer esses bolos lindos que você tem aí com movimento, com esses trabalhos todos aí. Vamos lá! E eu vou começar esse nosso bate-papo aqui dizendo que as pessoas confundem o que significa isso. Elétrica, o que é elétrica para a cabeça de todos vocês aí? Vocês acham que tem que ter um curso técnico de elétrica. E não é isso. Não é isso mesmo, galerinha. Então, assim, a maioria das pessoas que estão aí vendo esse vídeo agora confundem tremendamente a questão de que tá, Fábio, você fala aí que para fazer os bolos com movimento, os bolos com aquele efeito maravilhoso, o efeito uau para o cliente, eu vou ter que aprender elétrica. Então, é complicado para mim, porque eu não tenho curso de elétrica, eu não entendo de elétrica. Eu entendo. É natural, de uma primeira impressão, se confundir. Como o Fábio está falando de elétrica, eu vou ter que aprender elétrica. Mas não, gente, esse é o nome genérico da coisa, é o nome para ficar fácil a comunicação. Quando eu falo para você que você vai aprender a elétrica para fazer um bolo com movimento, o que eu quero dizer agora, falando com mais profundidade para você esclarecer, é que você vai precisar entender aquele caminho de ligar o fio, o motor, de ligar uma luz de LED, entender o que está fazendo para ter um resultado de um jeito certo. E qual é a diferença disso para o elétrica, Fábio? Então, a diferença entre ser um cara profissional que fez um curso de elétrica e você aprender a saber mexer com as peças que vão dar o movimento do seu bolo, é que o profissional de elétrica tem um curso muito amplo de muitas coisas e muitas informações que o que eu faço aqui é não te passar nenhum detalhe sobre essas questões técnicas de um profissional de elétrica. Então, essa é a diferença. Você aqui precisa exatamente saber qual é o fio certo, qual é o motor certo, como conectar, como ligar. Isso é um papo muito básico perto de um técnico de elétrica, uma pessoa que se formou na elétrica. E essa pessoa, ela tem um livro de conteúdo. São muitas informações, tanto na questão de montagem, quanto na questão técnica de o que é cada composto, watts, é um monte de umas palavras estranhas que um profissional, um técnico de elétrica, tem que saber. Então é muito diferente, A diferença entre o cara da elétrica e você que vai aprender a fazer com excelência a ligação do seu bolo, vocês têm uma diferença muito grande. E principalmente, você não precisa saber 99,9% do que um técnico de elétrica sabe. Você só precisa do 0,01. É suficiente. E lembrando, né, gente, a Arte com Movimento, que é o meu canal, que está aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, que está em todos esses lugares aí, no Facebook. A intenção aqui é facilitar a tua vida, é te trazer o caminho mais fácil, trazer as informações corretas para você fazer um caminho fácil e um dia se tornar mestre aí no movimento dos seus bolos. Então, o objetivo em nenhum momento é aqui te deixar apavorada, complicada e aterrorizada. O objetivo é te passar informação. Vocês já devem ter até percebido nos meus conteúdos, onde eu te dou o caminho, o material necessário, que eu sempre sou muito objetivo. Eu não entro em detalhezinhos, que é um exemplo aqui, quando eu falo da fonte de ligar a sua fita de LED, eu só falo, olha, peça isso e isso. Quando eu falo do fio para você colocar na parte externa do seu bolo, eu falo, olha, compra falando assim e assim, é o suficiente. Isso aqui é o fio certo que vai te aguentar não sei quantos motores. Eu passo toda essa informação bem superficial. Você não precisa ir na questão técnica, que um eletricista teria que fazer cálculos e medidas para entender qual fio usar, qual fonte usar. Não, aqui é muito objetivo. Olha, aqui eu validei, testei e funcionou. Essa fonte pode ligar aí que vai funcionar perfeitamente no teu bolo.
este fio vai aguentar tranquilamente a estrutura que você quer fazer. Essa é a diferença do técnico de elétrica para você que só quer aprender a fazer de um jeito sensacional o seu trabalho para entregar para o seu cliente um bolo espetacular com movimento, tá? Legal, agora continuando aqui, qual é o maior benefício de entender isso, Fábio? Essa é uma pergunta que a maioria de vocês estão perguntando agora para si mesmo aí. E se você não é essa pessoa, fique atento nessa resposta. Olha só, o maior benefício de você entender da montagem das peças certas, da parte elétrica certa do seu bolo com movimento, é fazer sem ter o risco de dar errado. Quando você sabe, entende qual que é as peças certas, o que ligar, como ligar, você está fazendo um trabalho sem o risco de dar errado. Não vai dar errado o seu trabalho. E o principal, gente, quando você sabe o que está fazendo, você economiza dinheiro. E é muito importante essa questão. Eu costumo falar que, quando a gente não vai buscar informação, não vai buscar curso, não vai buscar entender para se tornar um bom profissional, a gente gasta muito dinheiro à toa. A gente praticamente perde muito dinheiro mesmo. Eu mesmo antigamente, nossa, como eu perdia dinheiro por uma questão de entender como é que finaliza os bolos, o acabamento. Eu fui buscar curso, fui buscar conhecimento. E isso que eu faço aqui, a gente teve um conhecimento básico ali para a coisa começar a andar. E muitas das coisas minhas alunas que entendem do acabamento trazem dentro lá. A gente está sempre falando dentro do curso do Mestre do Movimento sobre como funciona, qual é a tendência, todas essas informações. Então elas me trazem isso. A gente tem que buscar pessoas que têm experiência e conhecimento para a gente estar fazendo as coisas do jeito certo, galera. Então, o principal, que é importante você entender, que o benefício de entender isso é não fazer a coisa de um jeito que pode dar errado, você vai fazer do jeito certo, e o outro é economizar dinheiro. Básico assim, beleza? Deu para entender isso? Isso é importantíssimo, gente. Principalmente o do dinheiro, né? Que dependendo da jornada que a gente está, pode pesar no bolso aí, às vezes até quebrar a nossa empresa. Então, preste atenção nesse conteúdo, faça as coisas direitinho. E eu já mostrei para você que não é a parte elétrica que uma pessoa de elétrica aprende. O que você precisa entender aqui é ligar os fios, saber como ligar, saber qual é o motor certo. É bem diferente, então é um conhecimento muito fácil de você adquirir, muito fácil de se aprender, tá? Então, deixa eu ver. Uma outra questão que sempre vem é que as pessoas levantam, né? E se eu não aprender isso, o que acontece? Sempre tem uma pessoa que menciona dessa forma. Fábio, mas e se eu não aprender? Eu acho que eu consigo me virar. O que acontece se eu não aprender? E provavelmente, em algum momento da sua jornada aí, vai dar problema. E mais, todo bolo que você fizer, você vai rezar para não dar problema. Como assim, Fábio? É básico. Quando a gente não sabe o que está fazendo e vai com indicação, ou referência, ou eu vi alguém, você sempre vai ter esses riscos. Quais os riscos? De que alguma coisa, em algum momento vai dar problema, porque eu não sei se aquele jeito era o certo, não tenho certeza, e eu vou ficar sempre rezando e pedindo a Deus para que não dê problema aquele bolo. Por quê? Porque eu não sei, eu não tenho certeza se eu fiz corretamente. Isso é fato em qualquer parte do processo de um bolo. Pensa você aí fazendo um recheio. Vai lá, eu acho que eu estou acertando aqui e tal, e não dá o ponto. É a mesma coisa, o mesmo princípio. A beleza da confeitaria é que você consegue ver ainda aí na sua confeitaria, ainda aí na sua cozinha. E a montagem, a parte elétrica de um bolo com movimento, pode acontecer de dar certo aí num primeiro momento, na sua casa, na sua confeitaria. Mas quando vai para a casa do cliente, quando vai para a festa, dependendo da montagem como você fez, ela pode soltar, ela pode dar curto, ela pode sair faísca, o motor pode parar, aguentar no começo e de repente lá na festa parar. São todas essas questões. E então é mais dramático do que a parte da confeitaria aqui.
Aqui eu já vi que ficou ruim, ficou sem açúcar, não deu ponto. Mesma coisa um bolo decorativo, né? Um bolo decorativo você vai fazer sem saber como usar aquela técnica para fazer a estrutura e o acabamento do seu bolo. É a mesma coisa. Então, sim, precisa saber de elétrica, mas, como eu falei aí no decorrer, não é a elétrica técnica que muitas pessoas confundem. Quando vem eu falando aqui da parte elétrica, acham que é um curso de elétrica para um eletricista mesmo, e não é. A gente tem que saber o que está fazendo, basicamente isso, tá bom? Olha, agora eu vou te dizer aonde eu vejo as pessoas mais errarem no seu processo de aprendizado, de buscar esse conhecimento. O que mais acontece, e é impressionante ver isso, e as pessoas têm uma grande confiança de seguir esse caminho, tá? Qual é o caminho que eu vejo o principal erro de quem está ali falando, não, Fábio, eu me viro aqui na elétrica, eu já fiz um bolo com movimento. Qual é o principal erro delas? É acreditar que o vendedor vai saber qual material ela precisa. A maioria, 99% de vocês aí, tanto vocês que estão aqui no meu canal gratuito, onde eu estou sempre passando esse tipo de conteúdo, quanto as minhas alunas que chegaram lá, ó, sem ter nenhum conhecimento, porque é real, os meus cursos, 99% das pessoas entram sem ter nunca mexido em parte elétrica, em estrutura, em movimento, nunca fizeram bolo. Então todos vocês vêm com essa bagagem, com esse vício, com esse direcionamento que eu não preciso saber, Fábio, porque eu vou lá e eu explico para o seu Zé, para o seu José, para a dona Maria o que eu vou fazer e ela me indica corretamente. Então esse é um dos principais erros que acontece constantemente. A pessoa colocar a responsabilidade do material elétrico e como montar, que ainda tem isso. Olha, a pessoa lá da lojinha fala, não, você faz assim, 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 e vai dar bom, dá certo. Toda essa responsabilidade para um lojista, para um vendedor, que é totalmente equivocado. Você nunca pode deixar essa tamanha responsabilidade para um terceiro. Principalmente, olha só o que eu vou te dizer, principalmente, porque se acontecer algum problema no seu bolo, tanto aí na sua casa, quanto na festa do cliente, quem vai ser responsabilizado? Quem vai ser o culpado? Quem vai sofrer as consequências? O dono da loja? A pessoa que te vendeu o material? Não, você. Não jogue a culpa para ninguém e nem vai valer a pena jogar a culpa. A culpa vai ser sua, o prejuízo vai ser seu. E 99% das pessoas que eu conheço vêm com esse histórico e com o vício disso, dizendo, não, eu já fiz e deu certo. E sim, a pessoa pode te dar uma informação e dar certo. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de aprender, entender, saber exatamente o que está fazendo, para não acontecer o que eu mencionei agora. Porque quando você não sabe, você sim vai ficar sempre em casa rezando e falar, ai meu Deus do céu, que dê certo, que não aconteça nada. Vamos virar orador da igreja, abençoe o meu bolo. É assim que você vai ficar. E isso não é só com a... Gente, isso é referência para todo o seu trabalho. Não é só para a estrutura da elétrica do bolo com movimento. Na confeitaria, se você não sabe e vai tentar dar um truquezinho, você fica nessa oração. Não. Na massa, no bolo decorativo, você vai lá meter o secador e falar, vamos torcer que vai dar certo. E o que acontece? Perde dinheiro porque muitas das vezes não dá certo, galera. Não buscar conhecimento e informação, sim, essa jornada economicamente com mais prejuízo. Essa jornada em desgaste é maior. Então, não saber, não buscar informação te causa esses transtornos. Então, é importante você ter ciência na tua cabeça. Em primeira coisa que eu mencionei aqui, que não é essa loucura que você imaginou a parte elétrica de um bolo com movimento. Não é aquela coisa técnica, não precisa fazer curso, não precisa buscar informações que não tem nenhuma relevância
no processo de montagem de um bolo com movimento. É um arroz com feijão, é saber qual é o fio, saber qual é o motor, como ligar, como colocar, como trabalhar. São informações muito básicas e aqui no canal tem essas informações para que você aprenda de uma forma certa. Então, não é isso. Então, tire essa parede da sua cabeça, que é de um jeito muito simples que você se torna um profissional e que está um mestre no movimento do seu bolo, somente acompanhando o conteúdo aqui, tá? Que é a próxima questão que eu quero trazer aqui para você. Você que entendeu, já está se perguntando, tá, Fábio, já entendi que é muito mais simples do que eu imaginava. Mas e aí, por onde eu começo? Me orienta aí, me dá uma dica, me dá uma informação. Como é que eu começo na parte elétrica? E aí, ó, essa é a parte fácil, que é como eu estava mencionando agora. Muito tranquilo hoje. Nós somos o primeiro canal que te traz a informação certa de um jeito muito fácil para que você aprenda rápido e se torne aí mestre no movimento com bolo. Nós somos o primeiro canal. Lógico que em breve vai aparecer os concorrentes, mas até hoje que eu gravei esse vídeo não tem nenhum canal que te dê a informação do que você usar, por que usar aquilo e te dizendo que, olha, agora você tem o conhecimento e a informação certa de como fazer isso. Então, o que eu te falo, para você começar, comece vendo todo o conteúdo que eu posto. Além de você começar a ver resultados, você vai ver a parte técnica, a informação técnica, de passar todo o conhecimento que eu tenho aqui no gratuito. E aqui eu vou levantar uma questão que é super importante, e é como eu digo, o objetivo aqui é realmente ajudar. E eu sei que tem muita gente aí que está vendo esse vídeo agora que tem medo da elétrica. Tem medo, olha e fala, Fábio, não, eu entendi, é simples, você está falando que é só ligar o fio e tal. É só ligar o fio. Tá, Fábio, eu entendi, mas eu tenho medo de mexer na elétrica porque dá choque, pode dar um pipoco, e eu tenho medo, por isso que eu nunca comecei. Então, outra questão que eu vou levantar aqui, para você, que é essa pessoa que tem medo, aqui no canal eu dou muita informação de como você começar a fazer isso, essa parte elétrica do bolo, mas começando pelo LED, pela luz de LED. É um ótimo começo. Eu não podia deixar de falar sobre a luz de LED aqui. Por que a luz de LED, Fábio? Se a gente está falando de bolo com movimento, por que você está falando para mim começar com a luz de LED? A luz de LED não vai dar movimento no meu bolo. Não, não vai dar. Mas essa é a grande questão que eu pontuo aqui para você. O meu objetivo é que você tenha resultado. A jornada que eu quero aqui caminhar com você é que você faça os seus bolos ter um diferencial, que você se torne uma referência aí na sua cidade e que você ganhe mais dinheiro com os trabalhos que você já desenvolve aí, criando esse diferencial que eu te mostro aqui. Só que eu sei que eu posso te colocar na parte elétrica agora e você pode criar um pânico e ter problemas muito maiores no futuro, quiçá parar o seu processo e a sua evolução de fazer um bolo com movimento. Então, se você é essa pessoa que tem um certo receio, medo de elétrica, eu tenho que te orientar aqui seguindo um caminho mais tranquilo, mais fácil. E qual é esse caminho? É a luz de LED, que tem aí muita informação de que material comprar, de como ligar, como é que funciona a luz de LED. E eu te oriento a começar por aí, porque a luz de LED não tem a mesma voltagem. Quero dizer, a luz de LED não dá choque. Para você entender assim, simples. A voltagem da luz de LED é muito mais baixa do que a voltagem dos motores que eu uso aqui para os meus bolos. Eu uso a voltagem de 110 e 220 para o bolo, que é a mesma voltagem que você usa aí na sua casa. Independente do seu estado e do seu país. A gente usa normalmente em qualquer lugar do mundo 110 ou 220. Tem cidade que só tem 220, tem cidade que tem as duas. É assim. Mas o legal do LED é que ele é 12 volts. Ele é muito abaixo. Isso quer dizer que é uma estrutura que se trabalha com fontes. E aquela fonte é que faz a redução da carga de energia. E para você que tem medo de mexer com energia, mexer com essa fonte, mexer com a fita de LED, vai te dar uma tranquilidade, porque não existe a possibilidade de dar choque. E se você caminhar por esse caminho, buscar conteúdo aqui no canal e entender como fazer isso, você vai passar
por uma etapa que vai te dar confiança. E mais, porque tem vídeo aí eu te explicando exatamente como fazer, te falando de informações de positivo e negativo, de um monte de questões que quanto mais você mexer eu quero dizer, montar e desmontar, você comprar aí fita de LED, a fonte, os conectores, tudo, e ver uma aula aí que eu tenho no canal e montar, e falar, olha, deu certo, desmonta, monta de novo, olha, deu certo, desmonta, monta de novo, fazer isso dezenas de vezes. E você vai percebendo que quanto mais você faz, mais confiante você fica e menos erros vão acontecendo. E com menos erros, automaticamente, quando você for mexer na elétrica do motor, você vai ter uma percepção e uma orientação no seu cérebro de que eu vou fazer agora, eu entendi, eu já sei, eu já corri o risco e já liguei errado no LED. Então deixa eu prestar atenção nessa questão aqui, neste detalhe aqui. E desta forma, você vai ter um risco muito menor de quando partir para a parte elétrica do motor, de tomar choque, de dar curto, de ligar de um jeito errado. Tá? Então, a minha intenção aqui é realmente fazer você virar aí mestre do movimento nos seus bolos. Por isso eu vou trabalhando aqui, planejando uma jornada que seja muito tranquila. Então, para você que tem esse medo, comece no LED. Mas, Fábio, eu só não tenho orientação. Eu não tenho medo de elétrica, eu só não sei o que fazer e o caminhar. Então, para você já é um outro passo. Eu peço para que você vá dos conteúdos aí e busque, porque eu falo de qual fio, de qual motor, como ligar, tem forma de isolar de um jeito mais amador, de um jeito profissional. Procure essas informações que você vai conseguir montar e vai começar a ter aí os seus primeiros resultados. E você vai ver que é muito simples, muito simples. E eu vou fechar esse conteúdo dizendo o seguinte, olha, o que é importante você saber quando você começar a sua jornada da parte elétrica. Tudo que você fizer, toda a montagem que você vai fazer aí da sua estrutura, dos seus motores, dos seus fios, sempre desligado da tomada. Princípio básico, tá? Nunca esqueça isso a partir de agora. Sempre desligado da tomada. Vou montar a minha estrutura, que você vai fazer aí. Ok? Quero testar, verifico os pontos de conexões do meu fio, do fio que eu vou ligar na tomada, e vejo se estão todos isolados. Estando todos isolados, eu ligo para testar. Esse é um checklist que eu sempre recomendo a todos aqui, a todos os meus vídeos, a todos os meus alunos. Estou montando, desligo da tomada. Vou ligar para testar, verifico os fios que estão conectando de motor se estão todos isolados. Estão isolados, a gente testa. Recadinho básico aqui para você começar a entender e colocar a mão na massa, tá? Então é assim que funciona a parte elétrica. Bota isso para memorizar na tua cabeça que você vai ver que a partir desses princípios você nunca vai errar e nunca vai tomar choque. E procura o conteúdo aí, porque tem muito conteúdo te passando aí as peças e o caminho para você começar a fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Então, vimos aqui hoje que não precisamos de curso técnico de elétrica, não tem necessidade. É muito diferente o que é um profissional de elétrica para o que a gente vai desenvolver, o que a gente vai aprender, o que a gente vai precisar saber para fazer os nossos bolos terem esse diferencial do movimento. Esse efeito que a gente quer que todos os nossos clientes tenham quando a gente mostra um bolo, que é aquele efeito do uau, que diferente, como ele faz isso, como é que ela faz isso? É exatamente isso que eu te ensino fazendo aqui. Legal? Eu vou pedir para você agora compartilhar esse conteúdo, manda para a confeiteira sua amiga, para os seus amigos, parentes, para quem tem interesse. Ó, dá um like aí que é legal, a gente gosta e faz os canais aí distribuir ainda mais o meu conteúdo. Legal? Agradeço por você estar vendo o conteúdo aqui, agradeço pela tua participação de estar vendo todo esse conteúdo, foi feito com muito carinho aí, espero que você tenha gostado. E se você tem alguma dúvida ou até mesmo quer fazer algum elogio, coloque aí nos comentários, que eu vou agradecer de coração e ó, tô aqui para ajudar. O que precisar é só me procurar. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.